Oi, pessoal, eu sou a Mia Mello e tô aqui de novo. Sim, como o tema menopausa e terapia de reposição hormonal rendeu tanto que a Libs me chamou para mais uma rodada de perguntas e agora eu convidei a doutora Thalita para vir aqui esclarecer e principalmente resolver, sanar essas nossas dúvidas que suscitaram ali no nosso Instagram da Libs e perguntas e DMs. Então a gente falou, não, vamos fazer que merece, é um assunto que eu acho que rendeu muito e a gente tem muito mais para falar, né? Ah, com certeza a gente tem, né, Mia? Eu acho que é um assunto que por muito tempo ficou esquecido, mas que agora veio à tona e a gente tem que discutir e orientar as pessoas. E nada como falar é uma coisa que esclarece tanto, né? Que abre caminhos, que desmistifica. Então acho que a gente tem que falar mesmo sobre isso, né? Tô super, sou uma entusiasta da gente falar mais sobre a menopausa. Então eu tô achando maravilhoso. Então eu quero começar assim com uma pergunta simples, eu acho que básica, que é assim: quais são os exames? O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente começa a pensar em menopausa? A gente tem que ir no ginecologista e fazer os exames de rotina, né? A gente sempre pede uma bateria de exames de sangue e existem alguns exames essenciais sem os quais a gente não estaria autorizado a fazer uma terapia de reposição hormonal, que é principalmente a mamografia e um ultrassom transvaginal. Vale a pena a gente fazer também uma densitometria óssea para ver como que está a saúde do osso, que muitas vezes é prejudicada aí nesse período do climatério. Sei, e por exemplo, se você fizer tudo isso que você está falando, esses exames, eu consigo detectar precocemente que eu estou entrando na menopausa? Ou não consigo saber antes da hora? Então, na verdade... Você entendeu? A minha ansiedade já saber. Tem uma coisa como prever, olha, daqui 2 aninhos você já vai... Então, pelos exames, não. A menopausa, a gente faz um diagnóstico clínico, né? E a menopausa significa a última menstruação da mulher e que a gente só pode falar que ela teve a última menstruação depois de 1 ano sem menstruar. Por quê? Porque justamente antes dessa paciente parar de menstruar, um dos primeiros sintomas é uma irregularidade menstrual. Então, às vezes, ela acha que parou e aí depois de 3 meses ela sangra de novo. E você acha que a menopausa, ela afeta a nossa memória, a nossa forma de pensar? Ela afeta a memória, isso já é comprovado. Não só a memória, né, com essa questão de esquecimento, mas como ela pode alterar o humor das pacientes. Então, é muito frequente a gente ver ou uma exacerbação de uma paciente, por exemplo, que já faz um tratamento de depressão ou fez lá atrás voltar a ter sintomas, ou aparecerem esses sintomas numa paciente que nunca teve, e a gente tem que lembrar que pode estar relacionada a essa falta de produção hormonal. E já que a gente está falando dos sintomas, né? Você acha que insônia, falta de sono, tem a ver também com a menopausa? Mexe o sono? A saúde do nosso sono também dá uma mexida aí quando entra na menopausa? Mexe muito, por 2 motivos. Uma por alteração mesmo hormonal, então algumas pacientes vão ter insônia ou até muito sono. Mas uma das coisas que chama muito atenção é que os calores da menopausa, em geral, eles acontecem mais à noite durante o sono. Então a paciente começa a ter despertares noturnos. Ah, entendi. Ela acorda pelo calor e aí ela tem dificuldade de pegar no sono de novo. Nossa, que desafiador, né? Eu já ouvi umas histórias assim, nossa, eu levantei 2 vezes à noite para trocar o pijama porque estava encharcado. E é esse tipo de calor, não é um calor, fiquei com calor, só tirei a coberta aqui, não. É um calor que você transpira, né? É um calor que normalmente incomoda muito a paciente, porque é um calor, embora ele dure pouco tempo, em média 3 minutos, Nossa, então é uma onda mesmo. É uma onda e normalmente é do tronco para cima, a paciente chega a ficar vermelha, com muita sudorese. Se a gente encostar um termômetro na paciente, ela pode ter um aumento de até 7 graus na temperatura. Uma vez que essa onda passa, essa paciente começa a sentir frio, né? Porque baixa de repente essa temperatura que aumentou. Então, assim, é muito incômodo e, de fato, muitas pacientes relatam que elas molham o lençol, elas molham todo o pijama, tem que levantar e trocar, e com isso vai dificultando esse sono. E o que você acha que a gente pode fazer para evitar o ganho de peso na menopausa? Isso é difícil, né? Mas você acha que se você fosse chutar uma porcentagem, que eu acho que talvez você não tenha esse dado, quanto realmente afeta essa coisa do ganho do peso depois na menopausa? A gente tem uma diminuição do metabolismo, né? Então, assim, o que você teria que fazer para diminuir esse aumento de peso? Acentuar a atividade física, né? Até porque nessa fase a atividade física vai ser super importante pela questão da massa óssea, então de manter essa massa óssea e uma dieta equilibrada.
Nossa, então é uma coisa que você tem que vir construindo mesmo, que também não adianta do nada você começar a querer praticar esporte e se alimentar bem se a vida inteira você não fez nada, né? Tô aqui pensando. Até porque a gente vai ter uma dificuldade, né? Se você não fez, aí quando o seu metabolismo diminui. Joelho, você já tem que chegar preparado para esse momento. Realmente uma preparação da sua vida para chegar na menopausa, né? A gente fala que você tem que fazer uma poupancinha de músculo, Nossa. Ganhar músculo, porque depois da menopausa fica muito mais difícil você ganhar. Então, o que você consegue fazer na atividade física é manter, mas ganhar fica muito mais difícil. Então, de fato, é isso. É uma preparação durante toda a vida para a gente passar por esse período de uma forma saudável. Nossa, ótimo. E tem como engravidar na pré-menopausa ali ainda? Quando a paciente não teve a última menstruação ainda, é bastante raro, mas é possível ela engravidar, porque enquanto ela está menstruando, significa que ela tem óvulo lá e em algum momento ela pode ovular e engravidar. E isso é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Porque uma gravidez nessa idade, normalmente as pacientes que são mais velhas, elas já têm alguma outra doença associada, então uma hipertensão, um diabetes, então já seria uma gestação de maior risco, fora o risco de aborto e de uma formação fetal. Você já atendeu alguma paciente que por acaso engravidou nesse período, que tinha certeza que não podia mais engravidar, já com alguma idade avançada ali? Eu já tive uma paciente que engravidou com 49 anos, já tinha 2 filhos adultos e chegou tendo certeza absoluta que ela estava na menopausa. Não acredito, 49 anos, você acha que... Né? E na verdade até os 35 que falam que é um bom período, né? Depois, 49, olha... Realmente tem momentos que eu acho que são as escolhidas, né? E uma coisa que todo mundo fala, que eu queria entender um pouco mais, é a da secura vaginal. Como é que é, assim? Você tem que, toda relação que você tiver a partir de então, você vai ter que usar um hidratante, um lubrificante ou não? É que nem um fogacho, é só um pouco, já logo, ou é para sempre, acabou, não vai mais ficar lubrificada, tá seca para sempre. Não, na verdade, o que acontece, né? Isso a gente chama de síndrome gênito-urinária da menopausa. Por quê? Porque assim como a gente tem receptores de estrogênio em vários locais do corpo, a vagina e a bexiga têm receptores de estrogênio. Uma vez que o organismo para de produzir esse estrogênio, a gente acaba tendo uma atrofia dessa mucosa e com isso tem um ressecamento e a gente também tem uma alteração da flora vaginal. Isso pode causar o quê? Pode causar infecção urinária de repetição, pode causar dor e até sangramento durante a relação sexual. Mas hoje a terapia hormonal sistêmica, então quando a gente usa o comprimido, por exemplo, ajuda bastante nessa síndrome gênito-urinária, mas o tratamento de escolha, se a gente for pensar só isso, a paciente que só teria essa queixa, são os hidratantes vaginais, que não são à base de hormônio, então eles não têm contraindicações, né? A única contraindicação seria uma alergia ao produto, mas via de regra não tem contraindicação. E a paciente usa isso independente dela ter relação sexual ou não. Ele tem uma duração de 72 horas e ele, de fato, vai hidratar essa mucosa, melhorando todos os sintomas da paciente. Se ainda assim a paciente, durante a relação, continuar com algum desconforto, ela pode, no momento da relação sexual, usar um lubrificante. Mas uma coisa não invalida a outra. A gente tem que lembrar que o lubrificante não é um tratamento. Ele é só um sintomático ali para aliviar aquele sintoma naquele momento, mas o hidratante, sim, é um tratamento. E assim, por exemplo, eu uso hidratante no corpo inteiro, tá? Já não posso usar na pepeca também, preventivo, assim, deixar ela mais animada, mais hidratada, feliz? Ou não é uma coisa que é se preocupar, é só realmente durante a menopausa? Existem pacientes que ainda durante o período da vida reprodutiva, tem alguns momentos aí de secura vaginal e um momento clássico é o puerpério, pós-parto. E aí a gente recomenda bastante para as pacientes e elas têm um resultado excelente. Olha aí, eu vou procurar. Porque um cuidado nunca é demais, né, gente? Eu acho bom. E você falou que não tem remédio nenhum, né? Interessante. Eu queria saber o seguinte, você estava me falando de hormônio, né? Você até falou de um que você toma, falou aí dessa história da pomada, do hidratante. Quais são os tipos de hormônio que são possíveis de ser usados nessa reposição hormonal? Então, assim, quando a gente pensa em menopausa, o que aconteceu no corpo da mulher? Ela parou de produzir o estradiol, que é o estrogênio, né? E a gente quer repor o quê? O que a gente vai dar para essa paciente para melhorar esses sintomas todos que ela tem? De fato, é o estradiol, um estrogênio que é idêntico ao que a gente produz nos nossos ovários. Tá?
Na paciente que tem útero, a gente tem que dar junto uma progesterona. Por quê? Porque o estrogênio ele faz crescer a parte interna do útero, que é o endométrio, mas a gente pensa, essa paciente não menstrua mais, então isso aqui não deveria estar crescendo, né? Então seria um efeito indesejado dele. Como a gente resolve? Dando uma progesterona para a paciente. Tá? Então, a progesterona na terapia hormonal, ela tem a única função de antagonizar esse efeito do estrogênio no endométrio. E existe uma outra medicação que é chamada de tibolona, que ela é uma progesterona, na verdade, mas ela tem 3 tipos de efeito: de estrogênio, de progesterona e de testosterona. E o que é mais interessante dessa medicação é que a tibolona ela vai agir de formas diferentes em cada tecido. Então, por exemplo, ela tem um efeito antiestrogênico e antiprogestagênico nas mamas. Então, ela não aumenta a densidade mamária na mamografia, ela é uma droga super segura para paciente com algum antecedente na mama, não o câncer, obviamente, mas qualquer outra doença mamária. Ela melhora a massa óssea. Nas pacientes que fazem atividade física, ela ajuda a ganhar a massa, porque ela tem esse efeito aí de testosterona. Super conhecida classicamente aí por aumento da libido também, por conta desse efeito. Nossa, bem interessante. E como é que você faz para escolher, dentre tantas possibilidades, como é que eu faço para escolher o que é melhor para mim, por exemplo? Então, isso é uma questão assim, a gente sempre tem que tratar a paciente com a menor dose efetiva, e a menor dose efetiva é o quê? Pode ser uma para você e outra para mim. Então, assim, a menor dose que a paciente vai responder e vai ter melhora dos sintomas, né? Então, o que a gente fala? Que a gente tem que individualizar, de fato, o tratamento da menopausa para cada paciente. A gente tem que fazer uma anamnese, então conversar com essa paciente, entender se ela tem alguma doença associada. Hoje, classicamente, a gente tem 2 vias de reposição. Então, ou via oral ou transdérmica, que pode ser um gel ou um adesivo. Tá. Muitas pacientes, a gente vê que elas têm um certo receio. Elas não querem, por exemplo, usar algo que não seja via oral. Porque, assim, a mulher brasileira está super acostumada. Tomou pílula a vida inteira, toma remédio. Então, assim, isso não é algo difícil para a mulher brasileira. Mas, de repente, ter que trocar um adesivo a cada 3 dias Então, assim, isso, de fato, você tem que conversar e entender daquela paciente se aquele tratamento que você está propondo vai se adequar ao dia a dia dela. Tá, ótimo. E todas as mulheres podem fazer a reposição hormonal? Existem algumas contraindicações para a terapia hormonal hoje, que seria qualquer câncer relacionado ao hormônio, então um câncer de mama ou um câncer de ovário, qualquer sangramento genital inesperado, então a paciente estava na menopausa, começou a sangrar, a gente tem que investigar. E aí enquanto você não investigar e não souber o que está acontecendo, você não deve fazer a reposição hormonal. O lúpus é uma doença reumatológica, autoimune, que tem uma contraindicação aí importante, mas em alguns casos aí a gente pode até relativizar o uso da terapia hormonal. Paciente com doenças hepáticas graves e outra grande contraindicação são doenças cardíacas estabelecidas. Então, por exemplo, uma paciente que já teve um infarto, que já teve um AVC, aí elas não têm essa indicação. Tá, e tem por acaso alguma idade assim para você começar o tratamento de reposição hormonal e parar? Então, para começar tem, para parar não. Então, o que a gente fala, né? A gente chama isso de janela de oportunidade do tratamento da menopausa, que seriam o que chegar primeiro, 60 anos de idade ou 10 anos da menopausa. Tá. Então, se a paciente teve a menopausa com 45, 55. Se a paciente teve a menopausa com 52, 60, porque os 60 se chegou antes. E aí, acho que você vai me perguntar, mas Thalita, por que isso, né? Na verdade, porque todos os estudos comprovam que se a gente entrar com esse tratamento de reposição hormonal nessa janela de oportunidade, ela tem uma proteção cardiovascular. E a gente, a vida inteira, ouve, homem infarta mais, o cara infarta, a mulher não infarta. E por que isso, né? Porque o estrogênio traz uma proteção pra gente, cardiovascular. Então, uma hora que você parou de produzir, você se iguala ao risco do homem. Se a gente devolve esse hormônio para você,
você volta a reduzir seu risco. E hoje, a doença cardiovascular é a doença que mais mata na pós-menopausa. A gente fica com medo de câncer, mas na verdade a doença cardiovascular é a principal causa de morte nessa idade. Nossa, mas aí, por exemplo, fazer um caso hipotético aqui. A pessoa entrou na menopausa, não tinha tanta informação, porque eu acho que principalmente essa coisa da terapia hormonal, ela é recente, né? Não a terapia em si, mas as informações serem mais claras, né? E então ela entrou na menopausa, não fez a reposição, está quase com 60 anos, assistiu a gente aqui. Adorou. Você amou. Ela falou, será que eu devo? E tá se sentindo ok, assim. Você acha que ela tem que parar e fazer uma reposição hormonal? Você acha que é uma coisa que a gente deveria parar para pensar, assim? Com certeza. Eu acho que, assim, é uma tendência em que seja realmente indicado em todas as mulheres que não tenham contraindicação. Porque hoje... Mesmo já beirando ali os 59, entendi. Sim, porque assim, você vai ter essa proteção do risco e a gente tem que pensar em outra coisa, né? São as fraturas nos idosos. A principal fratura seria a fratura do colo do fêmur. A gente perde muita massa óssea nesse momento da menopausa e a terapia hormonal te devolve essa massa óssea. Né? Então, se a gente for ver os dados, a fratura de colo de fêmur, ela tem uma morbidade gigante. Então, assim, no primeiro ano de fratura, cerca de 25% das pacientes que fraturaram morrem. Nossa. Então, assim, eu acho que hoje é indiscutível. Se a paciente não tem contraindicação, não tem por que ela não fazer. Ela está ganhando vida e ganhando saúde. Qualidade de vida. E a gente falou muito de que o momento começar e tal. E para terminar, você começa a fazer a reposição hormonal e vai até o final da vida? Então, os estudos hoje não mostram que existe um tempo máximo que você pode ou que você deve usar a terapia hormonal. Isso, de novo, a gente vai ter que individualizar para cada paciente, porque, em geral, os 7 primeiros anos na pós-menopausa são quando essas pacientes têm sintomas muito intensos. A grande maioria das pacientes vão diminuindo os sintomas ao longo dos anos. E aí a gente tem que testar, e isso é muito importante a gente conversar com a paciente, né? Então, assim, a gente vai usar, você quer tentar tirar? A gente tira. Se você volta a ter sintoma, a gente vai reintroduzir. Tem pacientes que vão ter fogachos, que eu acredito que seja o pior sintoma aí da pós-menopausa, até morrer. E aí, nessas pacientes, a gente vai deixar. Sempre lembrando que a gente pode mudar a medicação, a gente pode adequar a dose, então diminuir a dose. Então, sempre lembrando que isso vai ser rediscutido até o momento que a gente achar pertinente deixar essa terapia hormonal. Tá. E outra pergunta que eu fiquei pensando enquanto você falava, né? Quais são as contraindicações da terapia? Tem efeito colateral? Tem coisas que podem ser negativas de eu fazer essa reposição hormonal? Então, o mais comum que acontece é a paciente ter algum sangramento inesperado. Então, ela estava na menopausa, a gente iniciou essa terapia hormonal e ela teve algum sangramento. E isso é muito legal do médico informar a paciente que pode acontecer para ela não se assustar, né? Isso ocorre principalmente no início do uso da medicação. A gente fala que é uma fase de adaptação e que, se for um pequeno sangramento, a gente orienta a paciente que é como se fosse um escape do anticoncepcional. E tudo bem, se a paciente mantém esse sangramento ou é um sangramento de grande volume, a gente tem que investigar se está acontecendo alguma coisa e não jogar a culpa aí no remédio. Né? Você já falou algumas vezes esse sangramento. Normalmente é o quê? Ou cada caso vai ser muito específico? Quando você fala que acontece esse sangramento, o que pode acontecer nessa época que você já supostamente parou de menstruar e aí acontece esse sangramento? O que normalmente acontece, na grande maioria dos casos, é uma atrofia do endométrio, que é essa camadinha aí do útero. Ele atrofia tanto que a paciente começa a ter algum sangramento inesperado da parede do útero. E por isso é um sangramento em pequena quantidade, escuro, marronzinho. Então, 90% das pacientes seriam... Que não é prejudicial uma esse sangramento. atrofia, não é prejudicial, totalmente benigno e vai melhorar com o uso, com a adaptação. Mas pode acontecer dessa paciente ter uma hiperplasia de endométrio, que seria um crescimento inesperado dessa camada interna do útero. E aí existem vários graus de hiperplasia, até podendo ser um câncer de endométrio. Então, naquelas pacientes que têm um sangramento muito intenso, aí sim a gente tem que investigar. Tá. Me fala um pouco, eu já ouvi falar sobre a fitoterapia. Ajuda nos sintomas? Funciona mesmo? É uma coisa que você acha que vale a pena a gente
Aliás, se você quiser explicar o que é fitoterapia, é porque eu descobri com vocês, né? Talvez as pessoas de casa não saibam. Na verdade, a fitoterapia seria uma alternativa aí à terapia hormonal. São medicações à base de plantas que vão ocupar esse receptor de estrogênio. Então, ele seria como uma terapia hormonal porque ele ocupa ali, ele faria a função do estrogênio. Porém, a gente sabe que assim, a potência da fitoterapia é muito menor do que uma terapia hormonal, sei. né? Então, assim, a paciente não vai ter ganho de massa óssea. Se ela tiver sintomas muito intensos, às vezes ela até melhora, mas não o suficiente para ela se sentir confortável. A gente usa bastante fitoterapia naquelas pacientes com contraindicação, né, a terapia hormonal, e aí existem algumas medicações fitoterápicas que poderiam auxiliar essas pacientes, né? Seria um tratamento alternativo para aquela que não pode usar. Sei, mas eu entendi. É como a gente trata com fitoterápico na vida. Exato. Quando você tá meio estressada, tem uns remedinhos maravilhosos, fitoterápico pra você dormir, lindo. Agora, se realmente você tá com alguma doença, alguma coisa, você vai acabar indo pro remédio mesmo, né? Imagina, entendi. E outra dúvida que eu também não conhecia, que eu fiquei sabendo aqui, eu queria saber qual que é a diferença entre o hormônio bioidêntico e o sintético. Queria que você explicasse geral, porque eu também nunca tinha ouvido falar sobre isso. Como é que história é essa de bioidêntico, sintético? O hormônio bioidêntico, na verdade, ele é um hormônio sintético, porque os hormônios que a gente tem hoje, eles são fabricados em laboratório, né? O que significa ser bioidêntico? Na verdade, é um hormônio que a estrutura química dele é igual ao hormônio que o nosso corpo produz. Tá. E hoje, a terapia hormonal no Brasil, né, o estrogênio que a gente tem na terapia hormonal é o estradiol, que é exatamente o hormônio que os nossos ovários deixaram de produzir. Mas, obviamente, ele não é retirado do ovário de uma mulher. Então, ele é sintetizado em laboratório. Tá? O bioidêntico significa, eu estou te dando um hormônio igual àquele que seu corpo produzia. Mas o sintético, então, é isso também, né? Sim, é que existem alguns hormônios sintéticos, você poderia ter uma molécula que faria a mesma função, mas que não é exatamente farmacologicamente falando igual ao que a gente produz. Entendi. Tem um que é melhor do que o outro ou são também como para fases diferentes, para momentos diferentes? Então, hoje, as terapias hormonais, quando a gente fala em estrogênio, são todas à base de estradiol. Tá? Então, assim, independente da via que a gente usa, a gente vai usar esse hormônio que é bioidêntico, porque a gente sabe que ele traz muito menos riscos do que você tentar imitar um hormônio que não é exatamente o que o corpo produz. Sei, boa. E agora, assim, a gente falou sobre para quem não é recomendada a reposição, eu só queria mais uma dúvida que eu fiquei aqui, que é o seguinte, quem teve câncer, histórico de câncer na família, também não pode entrar nesse grupo que não pode fazer reposição hormonal? Não. A história familiar, óbvio que a gente vai olhar com carinho cada paciente, né? Até entender quantas pessoas são, se é uma só, mas ela não é uma contraindicação para terapia hormonal. E eu acho que é importante a gente enfatizar que também, assim, os únicos cânceres que, de fato, proíbem aquela paciente de fazer terapia hormonal são os cânceres relacionados ao hormônio. Tá, que é o que você falou do mama e ovários, exato. Né? Então, assim, se a paciente teve um câncer de tireoide, ok, ela vai ser super beneficiada. Se ela teve um câncer de intestino, ela pode fazer terapia hormonal. Então, é bem importante a gente falar sobre isso, né? Porque, às vezes, a gente acha que, você teve qualquer câncer, você não vai mais poder usar hormônio. Ai, gente, é que ficou sério, né? Porque, pô, a gente entrou num assunto realmente, ficou um pouco mais intimista, eu e você aqui sentada, mas eu acho que é um assunto, volto a dizer, que a gente tem muito que falar. Eu acho que essa iniciativa da Libs de fazer um programa sobre papo de ginecologia, de saúde da mulher, é muito legal. Porque eu acho que, através dessas perguntas, esse bate-papo, através da dúvida da outra pessoa, a gente esclarece tanta coisa. E como eu disse, assim, muitos dos assuntos que a gente falou aqui, para mim, são totalmente novidade. Eu que já sou totalmente público-alvo da menopausa, que já tive consulta com a minha ginecologista para a gente começar a conversar sobre isso. Então, muito legal, quero muito agradecer a sua presença, você ter dividido aí com a gente. Essa oportunidade, eu acho muito legal, até porque, assim, a dúvida de uma é a dúvida de muitas. Então, isso é legal. E eu acho que as pessoas se sentem assim, tipo, não é só comigo que está acontecendo, né? E o mais importante que eu acho que a gente tem que deixar, assim, como mensagem, é que
Tem tratamento, o tratamento é excelente, com resultados excelentes, com benefícios extras aí, que a gente nem imagina que possa ter. Então, assim, a gente tem que conversar, tem que falar, tem que perguntar para o médico, tirar todas as dúvidas, até para ser um tratamento super tranquilo. Ai, obrigada, doutora Obrigada a Thalita, você. mesmo. Gostei muito do nosso papo. Então, manda já esse vídeo para aquela sua amiga que você sabe que vai se interessar, para aquela pessoa que você falou, nossa, ela me fez essa pergunta também, que gosta desse assunto, né, que é saúde feminina. E fique ligado nas redes sociais da Libs para acompanhar todos os episódios do Papo com Gineco. Ó, te encontro por lá, hein? Beijos.